Olá, meu povo, tudo bem? Quanto tempo, gente? Primeiramente, quero me desculpar com vocês. Hoje faz exatamente 13 dias que eu postei o último vídeo e eu passei esses 13 dias, né, mais os 10, né? Esses 3 últimos, até que graças a Deus, sem dor. Mas eu tava com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça que realmente me limitou para fazer muita coisa. Então eu quero pedir perdão aqui para vocês, mas louvado e bendito seja Deus. Voltei com as meditações da palavra, então foi um período de oração, período que, nossa gente, eu me vi doida mesmo, aquela dor de cabeça que deixava enjoada, que estava me limitando, então assim, minha rotina foi uma bagunça, mas vamos voltar e vamos voltar clamando o Espírito Santo para meditar essa palavra de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o telefone tá de frente para mim, parece que eu tô ao contrário, porque gravar assim para mim é mais fácil, porque senão tem que botar um espelho na minha frente e assim fica mais fácil. Mas eu não tô fazendo o sinal da cruz ao contrário, tá? Tá direitinho, é porque tá espelhado. Então vamos lá, existem 2 pontos nessa palavra de hoje que eu queria meditar com vocês. Primeiro está logo no iniciozinho. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. E aí a gente pergunta, né? Tantas coisas na vida a gente toma uma decisão sem orar, sem perguntar a Deus o que é a vontade dele naquele momento para aquela situação na nossa vida. E Jesus se colocava em oração antes de tomar a decisão. Então, olha só, ele se colocou em oração, passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Ou seja, tinha muito mais ali com ele, seguindo ele. E ele em oração, Deus colocou para ele, mostrou para ele quais eram os 12 que ele tinha que chamar naquele momento. Então, gente, aqui Jesus vem nos provar que tudo que a gente tem que fazer tem que ser por meio da oração. É preciso ter vida de oração, né? A gente tem um roteirozinho de oração diário. E se não der para fazer aquilo, ok. São José Maria Escrivá, ele falava que a nossa oração está no simples, no cotidiano. Você está lavando a louça, está lavando roupa, está fazendo a comida, você está entregando aquele momento para Deus, você está cuidando dos seus filhos. A minha filha está com asma, mais nova. O cuidado com ela já é a minha oração. Já é a minha oração. Né? E por mais que eu falo, poxa, essa madrugada não consegui acordar, até porque nesses 13 dias eu também não consegui acordar para o Rosário da Madrugada, né? Porque realmente eu estava bem limitada nos meus afazeres. Mas é a gente se dispor do resto do dia e nos colocar em oração. Como Santa Teresinha fala, o olhar para o céu já é uma oração. O ir ali no quintal e olhar para o céu e falar com o Senhor com as minhas palavras.
Então é a gente ter na nossa essência que precisamos estar em oração o tempo inteiro. Precisamos nos regrar, ter uma vida de oração, toda e qualquer decisão colocar nas mãos do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele vai agir e ele vai nos convencer do que precisa ser feito. Basta que a gente esteja o quê? Aberto para ouvir o Senhor falar. A gente tem que ir já em oração com o coração aberto. Senhor, toma conta de todo o meu ser, toma conta do meu pensar, toma conta do meu falar e do meu agir. Essa é a nossa oração diária. Outro ponto que eu queria falar com vocês é aqui no final, no versículo 18, ele fala: vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então, Jesus é o mesmo, gente. De ontem, de hoje e de sempre. É esse Jesus que cura. É esse Jesus que está te mostrando na sua dificuldade, que está te mostrando a luz, né? No fim do túnel. O Senhor me mostra a luz no fim do túnel. Ele vai te mostrar. Basta que você ore e esteja com os seus ouvidos espirituais abertos e atentos ao que Deus quer, né? A cura, o Senhor pode curar sim. Ele é o médico dos médicos. Ele nos dá médicos para cuidar de nós. Mas Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura. Se o médico falar que não tem cura, meu irmão, se apega a Jesus. Se apega, só Ele pode. Ele pode tudo. Uma força saia dele. Mas, Tati, como eu vou tocar Jesus na Santa Missa? Na Santa Missa você não só toca Jesus, mas você se faz um com Ele na comunhão. Um com Ele. E a gente viu aí nesses tempos que eu não falei com vocês aqui, mas quantos sacrilégios. Quanta coisa aconteceu de pessoas pegando o corpo do Senhor e levando embora, zombando. E a Hessinger até fez, né, uma vigília de reparação a isso tudo que estava acontecendo. E aí você pode não só tocar o Senhor, mas Ele se faz um contigo naquele momento de comunhão. E aí eu já imagino Jesus todas as vezes que eu comungo, Ele já tomando conta de todos os meus órgãos, se misturando com o meu sangue e me limpando por inteira. Quando eu vou receber a químio, sexta-feira é dia de químio, e aí quando eu recebo aquela medicação eu penso que cada gota daquela é o precioso sangue do Senhor a me tocar, a me lavar, a me curar. Então você tem várias formas de tocar o Senhor. Com a sua oração você toca o Senhor. Você que não pode de repente comungar, mas você pode tocar o Senhor numa adoração, num momento de intimidade com o Senhor no seu quarto. Você toca o Senhor. E você pode ser curado. E você pode pedir pela sua cura e pela cura do teu irmão. E às vezes as pessoas ficam, nossa, mas por que fulano está doente? Mas por que aconteceu isso, coitado? Uma pessoa tão boa não merecia isso. Mas Deus quer. Não foi Deus que deu aquela doença para a pessoa, tá? Ponto. Né? Deus não quer ninguém doente. Né? E se aconteceu aquilo, o Senhor quer curar aquela pessoa sim. Sim. E aí, às vezes, eu vejo muitas pessoas que estavam afastadas do Senhor e por motivo de ou uma doença própria, ou uma doença de alguém muito querido, ela se volta para Deus. Então, o Senhor permite para que outras pessoas sejam salvas e até mesmo aquela pessoa. Eu lembro da minha tia. A minha tia, quando ficou doente, ela se aproximou de Deus como ninguém. Eu tenho certeza que ela foi plenamente curada naquele momento, porque era o tempo que ela precisava de estar em comunhão com o Senhor. Então, muitos se aproximam pela dor. É o que a gente fala, se não pelo amor, pela dor se aproximam de Deus. Né? O Senhor, Ele vai te atrair de alguma forma. E aí, nesse momento que você se sente atraído pelo Senhor, mesmo que você se aproxime só para pedir a tua cura. Não, vou me aproximar de Deus só para pedir minha cura. Nossa, mas que egoísmo, vai pedir só a cura e depois está curado e tchau. Não. Porque aquela pessoa, ela vai buscar ter intimidade com o Senhor e ela vai se aproximar de Deus como ela nunca esteve, ou esteve um dia e se afastou. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, mas Ele precisa que você esteja aberto à ação dEle, né? Acreditar, ter fé, ter aquela fé que realmente vai mover você, vai fazer você
transformar a sua vida e ver com que o outro olhe para você e fala, nossa, aquela pessoa está diferente. Aquela pessoa está diferente por quê? Porque ela foi tocada pelo Senhor. Então é essa mensagem que eu queria falar com vocês hoje. De termos uma vida de oração, de buscar intimidade com Deus. E não ter medo de pedir para o Senhor, porque Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Muitas pessoas indo para psicólogo e psiquiatra, sim, louvado seja Deus pela vida desses profissionais, mas muitos porque estão atormentados pelo inimigo e não sabem lidar com essa batalha espiritual. Nós vivemos numa batalha constante contra os principados e potestades que andam aqui, pelos ares, e não contra homens de carne e sangue, sabe? Por isso que precisamos nos colocar em oração a todo momento, a todo instante. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. E você tenha uma santa e abençoada terça-feira. Até amanhã, se Deus quiser.